o empate nessa matemática do Pascoal contra o Botafogo, tá lindo. Sendo um dos empates, é um dos 5. Ok. Só que tem que ser garantia 5 vitórias. Porque o problema é garantia 5 pra mim, na lógica, seria uma das 3 derrotas. Sim. É isso que eu tô falando. E sendo uma das 3 derrotas, só faltariam 2. Sim. Então, quer dizer, O empate eu acho o mais difícil é achar os 5 para ganhar. Esse é o mais difícil. Fala pessoal, sejam muito bem-vindos ao Corinthians Informe. Agora vamos acompanhar as últimas novidades sobre o Timão e como a imprensa vem analisando os próximos jogos do Corinthians, né? Vai enfrentar o Botafogo, será um jogo bem complicado, bem difícil, até porque o Botafogo vem numa crescente muito boa, tá na ponta do campeonato, é um time que é muito favorito para vencer. Então a gente vê que se o Timão sair do Newton Santos fora de casa ali com um pontinho pelo menos, já será um grande resultado. Se garantir a vitória, meus amigos, comemora, porque são 3 pontos ali que, como foi bem dito, né, na hora de fazer a análise, como os comentaristas vão dizer, na verdade, na hora de fazer a análise, você tem alguns jogos que você sabe que talvez você empate, talvez você perca. Então esse jogo contra o Botafogo é um jogo onde até o torcedor corintiano sabe que se perder não será nenhum absurdo. Porém, se vai lá e se volta com 3 pontos, aí o Timão cresce, embala e fica gigante para tentar a permanência na Série A. E também, quem sabe, né, até pegar um títulozinho ali, tá nas quartas da Sul-Americana, tá na semifinal da Copa do Brasil. Então assim, tá indo, tá chegando nas competições mata-mata, porém no Brasileirão tem que crescer ainda mais. E certamente com a estreia do Memphis Depay vai ficar muito bom esse time do Corinthians. Vamos acompanhar tudo que a imprensa falou. O link da ESPN Brasil estará aqui na descrição para que vocês possam acompanhá-los na íntegra. Agora, sem mais enrolação, vamos pro vídeo. Seria se ele tivesse o Charles para jogar. Aí ele podia fazer uma linha de... ou fazia a linha de 4 e botava 3 volantes. Ranieri, Martinez, né? O José Martinez e o Charles. Mas ele também não tem o Charles. Ele tem o Rian. Mas... Vou botar o Rian vai jogar. O Rian tem que jogar. Não tem como, o Rian é volante. Depende, se ele jogar com Caetano, Gustavo Henrique e André Ramalho, aí vai Ranieri, Martinez e volante. Aí já ajuda. Né? O Martinez ajuda, porque agora, o Martinez é bom jogador. Se for essa linha defensiva... Ele tem que jogar com linha de 5 daí. Pois é. Então, até porque Luiz Henrique... Então, lado esquerdo seria o Caetano como zagueiro pela esquerda, o Bidu como ala pela esquerda, não marcam bem nenhum dos dois, para parar o Luiz Henrique. Né? Então, acho que pelos desfalques, o Botafogo, e pelo momento, o Botafogo é bastante favorito para o jogo de amanhã. Sim, claro que existe um favorito. Se for 3 zagueiros com Caetano, é Caetano como zagueiro e o Bidu de ala. Se for linha de 4, é o Bidu do lateral. Só que a gente parte do princípio que se o Bidu for ala, quando tiver retomada de bola, ele não vai conseguir estar na posição para marcar o Luiz Henrique. Pois é. Aí o que vai acontecer? O zagueiro vai ter que sair para uma zona que o zagueiro não gosta, que é sair ali para a zona lateral. E o Luiz Henrique com espaço, com drible e espaçando a linha de 3, aumentando o espaço da cobertura, é difícil. Agora, o Corinthians vai ter que jogar com um apetite muito semelhante, se não até maior, do que jogou contra o Flamengo. Maior, eu diria. Pelo jogo ser fora de casa. Só que vai pegar um adversário, o Flamengo e Botafogo jogam com estilos diferentes. O Flamengo é o time da posse de bola, da transição com velocidade, porque tem jogadores... O time do Botafogo, primeiro, é um time no confronto físico. Sim. Eu não vejo nenhum jogo do Botafogo sem que os zagueiros os zagueiros vão primeiro no corpo do adversário e depois primeiro eles seguram o adversário no corpo. O jogo do Corinthians foi desgastante. Aqui, ó, na caixa, o cara vem, encaixa o cara aqui para virar, né? Você não sai. Muito eu não estou falando em deslealdade. Não. Eu estou falando em poder de marcação. É isso. Jogo físico. Eles usam o posicionamento do corpo para ganhar a bola. Isso, não é agressão, não é falta. Violência, eles não são violentos, mas eles são duros. Sim. Na teoria, né, Pascoal? Os cavalinhos do Botafogo estão tudo na cocheira, descansando, se alimentando. Tudo prontinho. Tomando massagem. E o do Corinthians teve uma batalha contra o Juventude. O Corinthians sai de um jogo que foi vencer aos... quanto? 60 e quanto? 57. Não, 51. 51. Eram 7 de acréscimo. Então, o primeiro tempo foram 10, mas ele foi estendendo, né? Só para aquele negócio de ver no VAR, ele levou uma eternidade. Então, o Corinthians vai pegar um adversário muito físico. O Corinthians não tem jogadores... tantos jogadores para esse porte. Se jogarem o Martinez e o Ranieri de volante, aí já começa a ficar legal. Mas aí eu acho que é o jogo para você parar o Botafogo e se tiver uma oportunidade você aproveitar. O Corinthians não pode tentar jogar de igual para igual com o Botafogo. Às vezes eu gosto de se perguntar. Quem vai jogar de centroavante?
No Botafogo? Não, no A Corinthians. tendência é que a dupla seja Thales Magno e Romero. Ah, não, tava pensando. O Hector viajou. O Hector tá recuperado, E viajou. o Carrijo viajou também, não é centroavante, e até, mas é mas acho que até por ser um jogo onde fatalmente o Corinthians vai explorar mais o contra-ataque do que propriamente se impor, vai ser um ataque de velocidade. Acho que se o Yuri tivesse, o Yuri jogaria. Mas Romero e Thales Magno como dupla. E o Botafogo não tem o Gregory, deve jogar o Danilo Barbosa. Sim. E pode ter a estreia dos dois laterais, que são laterais, assim, o Vitinho, lateral de muita projeção, mais do que o Matheus Ponte. O Alex Telles. E o Alex Telles, O Vitinho mais do que o chora Marçal. pra atacar. O Zup, e querendo ou não, o Corinthians, o Botafogo descansou. Sim. O Corinthians veio de um jogo muito desgastante contra o Juventude, gol 51. Aí tem um jogo dificílimo contra o Botafogo no Rio, que é um dos piores adversários. Depois ele vai aonde? Viaja pra Fortaleza. Ah, depois tem Sul-Americano. Então, cara, ainda, né? esse. E assim, mas se tu for ver em Copa do Brasil, Brasileiro e Sul-Americana. O foco total no Campeonato Mas Brasileiro. aí não foi o que o Ramon Dias falou que aquele jogo do Flamengo era decisão, certo? Final. Sim. Mas na verdade, Era uma não, final. ó, o jogo do Flamengo era decisão. Esse também é. O jogo do Juventude foi decisão. O jogo do Botafogo é decisão. O jogo do Fortaleza jogo é do decisão. Fortaleza é decisão. Depois, quando voltar de jogar com Fortaleza, No Brasileirão. aí tem a estreia de Memphis Contra o Atlético Goianiense. contra o Atlético Que é Goianiense. outra decisão. Porque aí é um jogo de confronto direto. Sim. O Corinthians, daqui até o fim do campeonato, não importa contra quem, são 13 decisões. O Corinthians você tem que fazer pega- 5 vitórias e 5 empates. Dentro de uma matemática simples. Simples. Aí perde 3. É? São 13 jogos que faltam. Isso. Se ganhar 5 e empatar 5, perde 3. O Corinthians tem que fazer essa matemática. Um empate contra Ele o tem Botafogo. quanto? Ele tem 5 vitórias 5 agora. vitórias com 25. 5 vitórias com 25. Tem que fazer 5 em proporção- 13, em 12. Em 13. Tem que dobrar o. Dobrar o... Você tem, em tese, Cara, mas a uma matemática... derrota contra o Botafogo, ela tem que estar na conta. O Botafogo é o líder do campeonato, Mas, o pois é, Botafogo Dani, tem um não, elenco vasto, o Botafogo está Tu diz descansado, em termos perder para o Botafogo... Tu diz em termos de lógica e futebol. É lógico. Sim, mas se tu for levar a lógica e futebol, o Corinthians cai. Porque é normal também perder de repente pro Grêmio em Porto Alegre. Palmeiras. Olha só, Não, peraí, a gente está Palmeiras falando, em São Paulo. do líder do campeonato, São o time 13 que está sobrando Peraí, na mas bola. São 13 jogos, né? Mas no São 13 atual jogos. estágio, 13 isso já jogos. não importa mais. São O 13 Corinthians jogos. ganhar. O Pascoal disse que tem que perder só 3. É natural no futebol brasileiro, em 3 jogos, tu perder mais do que 3. Sim. Sim, não, isso eu concordo. Mas o que eu digo é assim, de todos os adversários que Eu ainda entendo perfeitamente, vão mas ser... dentro Mas da situação que o Corinthians se o se Corinthians for colocou, pelo natural, já vai não estar- importa mais contra quem é. Não, tudo bem, gente. Só É que esse jogo eu Tem que pensaria somar. dos 13. Não, isso tem que somar. Entendeu? Porque olha aqui, ó. E São Paulo, depois John ele pega no São gol, Paulo, ele pega Palmeiras. Vitinho e Matheus Ponte como opção. Sim. Bastos ou Adrielson podendo voltar Bastos, para o time do Botafogo. Aí tem Barbosa, Alex Telles ou Marçal. Danilo Barbosa, tem o Alan também como opção. Gregory, que o Tá fora, vai Zuba jogar o falou Marlon que tá Freitas. fora, deve jogar o Marlon Freitas. Que também a redenção dele já veio há muito tempo. Sim. E aí os quartos da frente, o Almada, beleza, não é na frente, né? No meio ainda, mas assim, Luiz Henrique, Almada, Savarino e Pra Igor mim, o Jesus. Botafogo é muito favorito. Cara, e o Botafogo tá Pra mim, sobrando. Pra mim, o Botafogo Por isso termina que eu como acho líder que essa o rodada. empate não é ruim. Não é, claro. empatar não o é. jogo eu não Depende, vejo como na ruim. matemática é. O Corinthians tem 10 empates. Mas, Zupac, esse é um jogo que você tem que levar em consideração, que é o líder do campeonato. Tem que fazer que nem o Cuca fazia isso. O Cuca levava a gente pro quadrinho, pra sala e botava lá os jogos. Aí botava. Esse aqui, pá. São, nas contas do Pascoal, 5 vitórias. Mas ele que falava ou ele pedia pra opinar? Aí ele pedia pra opinar, só que se tu falasse ao contrário, ele falava, não. Esse dia choveu, nós dormimos mal, teve foguetão, nós perdemos. Então tá bom. Aí chegava, incrivelmente, sempre chegava no número que ele queria. Aí, são 5 vitórias, 5 empates, 3 derrotas, né? Eu concordo com o Zuba. O empate nessa matemática do Pascoal contra o Botafogo, Tá lindo. sendo um dos empates, É um dos 5. ok. Só que tem que ser garantir as 5 vitórias. Não, ali. porque o problema é garantir as 5 pra pra mim, na ganhar. lógica, seria uma das 3 derrotas. É isso que eu tô E sendo uma falando. das 3 derrotas, só faltariam 2. Sim. Então, quer dizer, O empate eu acho O mais empate difícil lindo, é achar os lindo, 5 pra lindo. ganhar. Esse é o mais difícil. Achar 5 vitórias. Olhar a Achar tabela e 5 falar, vitórias. isso é. O Atlético Não, mas Goianiense em casa, em casa, a vamos estreia do ver, Depay olha, é na vitória. teoria, sim. E tem jogos também que Fabrício, me ajuda aqui. que são mais Jogos importantes, em- né? jogos em Ganhar do casa. Atlético Peraí, Goianiense. que ele apelou se tiver para que escolher, Fabrício Zupa, da Fiel. ganhar do Botafogo ou do Atlético Goianiense. Se tiver que escolher, ganhar do Atlético Goianiense. Claro. É que não pode escolher um ou outro, né? Porque se escolher um ou outro dos 13, cai. É isso que a gente está O falando. Corinthians tem 7 jogos em casa. Perfeito? Perfeito. Você quer que eu abra aqui e veja quais Começa são? com Atlético Goianiense. Certo. Dá pra ganhar? Tem. Deveria Tem dar, que né? ganhar. Atlético Paranaense. Tem que ganhar. Vai ganhar também. Internacional. Então, Já tá aí- osso. É isso.
O próximo depois é Palmeiras. Difícil. O Corinthians só ganhou um jogo do Abel. Botamos 2 vitórias e um empate. Bahia em casa. Você tá falando só dos jogos em O Bahia casa, é tocou isso? 5 no Corinthians em casa. Então, e Cruzeiro. Última rodada. A última é Grêmio lá, né? O último jogo. Os últimos jogos do Corinthians em casa. E o último jogo é contra o Grêmio fora. Nem quero lembrar, porque isso já marcou queda do Corinthians. Então não quero lembrar. A gente fala 13 jogos, 5 empates, 5 vitórias e 3 derrotas, né? Mas, querem achar as vitórias, os 2 é últimos isso? jogos, tu chegar precisando... É um desespero. Você sabe como é que é. É um E o desespero. último é contra o Grêmio, lá em Porto Alegre. Atlético Goianiense, Furacão. O Cuiabá fora não é um absurdo. Mas o Corinthians não ganhou do Cuiabá em casa. Mas o Cuiabá não ganha em casa. A questão não é o que... Então, pois é, já achei 3 vitórias aí, ó. 3 vitórias e um empate. O empate com o Botafogo. Eu acho que o Botafogo, assim, com todo respeito ao que o Corinthians tem de crescimento, mostrou nos últimos jogos, não é um demérito ao Corinthians, é um mérito ao Botafogo. O Botafogo está sobrando no futebol brasileiro. Nós não estamos dizendo que o Botafogo vai ganhar. Nós estamos dizendo que a avaliação, a análise leva a crer que o Botafogo é favorito, mas que vai ganhar. Agora, o Corinthians, numa sequência, teria que repetir 3 brilhantes jogos. O Corinthians tem que repetir 3 jogos brilhantes. Eu entendi que o Juventude foi até melhor do que o jogo contra o Flamengo. Olha aí, Pascoal. Aproveitamento do Botafogo como mandante, do Corinthians como visitante. Mas é mais ou menos isso mesmo. Na minha visão, a probabilidade do resultado beira isso. E acho que assim, mais até do que ficar fazendo conta de qual jogo é pra ganhar, qual jogo é pra empatar, o Corinthians tem que focar no desempenho. Porque se o Corinthians daqui até o fim do campeonato for próximo com o que a gente viu nas últimas semanas, a chance de o Corinthians ganhar os 5 jogos ela aumenta. A questão é o rendimento. Então, se o Corinthians continuar sendo um time mais sólido, se o Memphis estrear e trouxer o que se espera que ele traga no ataque, o Corinthians vai ter condição de ganhar esses 5 jogos. O Carrijo vai ficar pelo menos no banco, né? Tem os jogadores que já estrearam e podem voltar, o José Martínez e o Hernandes, que também viajaram. O Memphis Depay ainda não. Na minha visão, o Martínez tem que jogar com o Ranieri ali na frente da cabeça. E ali e avisar. E já dá logo o aviso. Então é isso, o Corinthians vai se preparando para esse confronto importantíssimo aí pelo Campeonato Brasileiro dessa vez, né? Conseguiu a classificação contra o Juventude na Copa do Brasil, um jogo muito bom do Corinthians, fez uma boa partida também contra o Flamengo, foi dominante jogando na Neoquímica Arena. Isso mostra a força do Corinthians jogando em casa, né? É um time muito forte, com o apoio da torcida fica ainda mais evidente esse crescimento do timão. E agora vai enfrentar o Botafogo. Se voltar com empate, comemora, porque é um excelente resultado. Jogar contra o Botafogo lá e empatar já seria um bom resultado, até porque o Botafogo pegou o Flamengo e goleou no último jogo. Então é um time que vem muito forte, e ainda mais quando joga no seu mando de campo, né? Que ali é o sintético, então eles têm uma vantagem para cima dos seus adversários. O Timão tem uma sequência complicada de jogos e a gente vê que essa dupla aí entre Ranieri e também o Martins pode funcionar muito bem, porque são jogadores muito bons ali no meio de campo, jogadores que conseguem roubar a bola, marcar, entregar o passe. Ainda tem o Alex Santana também, que está contundido, que deve voltar ainda antes do final da temporada, então pode ajudar ainda mais ali no meio campo do Corinthians. E assim o Timão vai se preparando. O Depay deve fazer a estreia no jogo contra o Atlético Goianiense, vai ter agora Brasileirão. Aí tem o jogo contra o Fortaleza pela Sul-Americana. Aí volta e aí tem o Atlético Goianiense, que certamente dá pro Depay fazer estreia jogando em casa com o apoio da torcida. Então o Timão vai para começar essa reta final de campeonato para tentar engrenar e garantir ali os pontos necessários para ficar longe do rebaixamento. Daqui a pouco voltaremos com mais informações. Um grande abraço e até logo mais. Valeu!